Olá, me chamo Jéssica. Hoje eu e meu grupo, que é composto por mim, pela Lorena Graciela, pela Paula de Oliveira e pela Raiz Tomás, nós vamos falar de uma forma clara e sucinta a respeito da utilização dos conceitos das EDOs, né? São equações diferenciais ordinárias, para interpretação e resolução de exercícios de cinética química. Bom, antes de falarmos a respeito dessa aplicação da EDO, vamos falar um pouco sobre o conceito da EDO. O estudo de EDO ele pode ser organizado segundo a ordem da equação, desde as mais baixas em direção às ordens superiores, né? Ou mesmo segundo as dimensões da função da solução. Ou seja, levando em conta a ordem da derivada yn envolvida na EDO e a mesma dimensão da variável y, que pode estar em R ou em Rn. EDO de primeira ordem. Bom, aqui temos a forma geral de um EDO de primeira ordem, que é dada por f de x, de y e y' igual a zero, né? Se a função f, respeitando a equação, ela depender linearmente da variável dependente y, pode ser chamada de equação linear de primeira ordem. Temos a forma geral de uma EDO de segunda ordem. Bom, temos também as equações diferenciais lineares de ordem mais altas, ou seja, ordem n. Segundo Boyce e Dipperman, em 2002, a metodologia e a estrutura teórica compatível diretamente com a de segunda ordem. Todos os elementos de desenvolvimento de equações diferenciais de segunda ordem, como o princípio da superposição, métodos para encontrar as soluções da parte homogênea, métodos dos coeficientes indeterminados, método de variação dos parâmetros. Bom, tudo vale para as equações diferenciais de ordem mais alta, variando o número de soluções independentes de acordo com a ordem da equação. Mas afinal, para que servem as equações diferenciais? As equações diferenciais são usadas para construir modelos matemáticos de fenômenos físicos, tais como na dinâmica de fluidos e em mecânica celeste. Deste modo, o estudo de equações diferenciais ele é um campo extenso na matemática pura e na matemática aplicada. Afinal, onde aplicaremos? Veremos no slide a seguir. Olá, me chamo Raíssa e faço parte do grupo 3, que tem como tema reações químicas. Vamos falar um pouco sobre a utilização de EDOs, equações diferenciais ordinárias, no estudo da química, mais especificamente da cinética química. Sabe-se que o estudo da evolução da concentração de elementos de uma reação química é conhecido como cinética química. Essa área é de extrema importância para a compreensão das complexas interações em sistemas biológicos. E uma maneira de descrever a cinética de uma reação química é utilizando um sistema de equações diferenciais ordinárias. Aplicação 1. Em algumas reações químicas, a taxa a qual a quantidade de uma substância varia em relação ao tempo é proporcional à quantidade presente. Para a transformação da glucona delta-lactona em ácido glucônico, por exemplo, temos dI sobre dt, que seria igual a menos 0,6y. Quando T é medido em horas, se houver 100 gramas de glucona delta-lactona presente, quando T é igual a zero, quantas gramas restarão após a primeira hora? Estamos lidando com uma EDO de primeira ordem e observando a taxa de variação que o exercício nos deu, a princípio, vamos nos organizar os termos da nossa EDO, de modo que em um lado teremos o que é dependente de y e do outro lado teremos o que é dependente de t. Para fazer essa organização, vamos usar a técnica de separação das EDOs, já que essa é uma EDO separável. Bom, após ter utilizado o método de separação da EDO, vamos integrar cada lado dela. Como temos constante 1 e constante 2, podemos simplificar essas constantes em apenas uma constante, que vamos chamar de C. Desse modo,
Como o objetivo do exercício é encontrar y, que é a quantidade restante de glucona delta-lactona após 1 hora, utilizaremos algumas propriedades de logaritmo e de exponencial, para que a solução da EDO encontrada anteriormente fique mais direcionada ao nosso resultado. Sendo assim, temos ln de módulo de y igual a menos 0,6 t mais a constante. Como resultado, nós vamos ter que y vai ser igual a e elevado a c, que multiplica e elevado a menos 0,6t. Como pode perceber, estamos lidando com uma PVI, um problema de valor inicial. Segundo os dados do exercício, sabemos que, a princípio, há cerca de 100 gramas da substância dita anteriormente. Logo, a gente vai considerar que y é igual a y0, que vai ser igual a 100, quando t for igual a 0, para que a gente possa usar a solução. Então, substituindo y0 e t na solução encontrada, nós calculamos o produto entre a constante, 100, e a exponencial, o que vai possibilitar que cheguemos à conclusão de que após 1 hora restará apenas 54,88 gramas de glucona delta-lactona. Agora vamos falar sobre uma outra aplicação das EDOs nas reações químicas e vamos falar especificamente a respeito do decaimento de carbono radioativo. A datação por carbono radioativo é uma ferramenta muito importante para a arqueologia e essa datação se baseia no fato de que em algumas madeiras, plantas e restos de animais há quantidades residuais de carbono 14, um isótopo radioativo do carbono. Esse isótopo é acumulado durante a vida do indivíduo e passa a decair na sua morte, o que auxilia em um decaimento radioativo. Agora vamos para o slide 9. Aqui nós temos uma equação, mas antes de falarmos sobre essa equação, vamos pensar no que ela quer dizer. Essa equação ela demonstra uma variação, e no caso que a gente está falando, a desintegração desse átomo, que acontece por unidade de tempo e é proporcional à quantidade de átomos radioativos presentes em cada instante. Aqui nós temos essa equação e nós podemos simplificar essa informação que foi dita agora em uma simples equação, uma EDO, e nós temos aqui esse DRT sobre RT é a derivada, né? A gente quer descobrir a variação da quantidade de carbono 14 em um respectivo tempo. Desse outro lado da equação, nós temos menos K vezes dt. Esse menos K é uma constante de proporção e esse sinal de menos nos diz que está acontecendo um decaimento dessa proporção de carbono 14. Ou seja, K é uma constante de desintegração. Agora, nós vamos para o slide 10 e vamos falar um pouquinho mais sobre a meia-vida do carbono.